No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre depressão. Como saber se uma depressão é espiritual ou não. Eu separei aqui 4 dicas para você conseguir identificar se é espiritual ou não. Depois eu separei aqui 2 dicas que vão te ajudar a solucionar essa questão. Por que que é bom a gente saber se é espiritual, se é psíquica ou se é física? Porque a gente pode tratar, a gente pode cuidar, a gente pode resolver ali já direto a raiz do problema e não ficar achando que está fazendo a coisa certa e aí você está postergando a sua cura, postergando o seu resultado que você tanto quer. Então, o ideal é a gente identificar o mais cedo possível e tratar também o mais cedo possível. Bom, nada melhor do que a gente começar fazendo uma pergunta. Não é uma pergunta qualquer e não é perguntar para qualquer pessoa também. Eu sugiro que você faça essa pergunta para Deus, perguntando se a sua depressão é espiritual ou não. Eu vou falar aqui mais 3 dicas, então continua assistindo esse vídeo e não pula nenhuma dica, porque eu acho que todas elas são essenciais. Eu passei por depressão, inclusive eu fiz essa pergunta, eu ia tentando fazer algumas coisas que eu achava que estava certo e ao mesmo tempo eu ia perguntando, Deus, isso é espiritual? Me ajuda a entender, me ajuda a identificar se é espiritual ou não, me ajuda a solucionar isso. E não é perguntar uma vez e falar, não respondeu, não vou perguntar mais. Não, todos os dias você pergunta até você obter a resposta. A gente obtém a resposta não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, pergunta para Ele do seu jeito simples mesmo. Não precisa ter palavras formais, não precisa ter uma oração descrita, não precisa. Só pergunta. Deus, me ajuda a entender, me mostra se é depressão espiritual ou não. A segunda dica é você prestar atenção se você tem pensamentos ou até já tentou tirar a própria vida. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui, senão o YouTube não vai entregar, o vídeo. E o objetivo desse vídeo é que chegue a mais pessoas que tenham essa doença para poder se ver livre dela. E se você tem esses pensamentos, se você já tentou, tirar aí a própria vida, isso é um indício de que a sua depressão é espiritual, porque o nosso corpo ele vai poupar energia, o nosso cérebro ele vai poupar energia, ele é preguiçoso de natureza, ele quer poupar a sua vida, sabe? Então ele não vai para esse lado aí, extremo da vida. A terceira dica é prestar atenção na medicação, caso você esteja usando. Porque às vezes você toma um remédio, daqui a pouco você troca o remédio porque não deu certo, e aí precisa trocar o remédio novamente, aí fica esse ciclo de tomar o remédio, depois ter que trocar, nunca dá certo, entendeu? Sempre você vai ficar ali ou pior, ou então fica 0 a 0 e não resolve o seu problema. A quarta dica é você eliminar os outros 2 fatores. Como eu falei no início do vídeo, tem a depressão espiritual, psíquica e física. Na depressão física, você precisa eliminar a questão da sua saúde física, né? Você tem que ver se está tudo bem com a sua saúde física. E uma das coisas que pode parecer com depressão são falta de vitamina, hormônios desequilibrados, o intestino também, quando não está muito bem, não passa, eu vou falar na minha língua, eu não sou médica, não sou nada, não entendo assim a palavra técnica. Mas o intestino, quando não está saudável, ele não comunica muito bem com o cérebro e aí não passa os neurotransmissores, não tem ali, não funciona. Os neurotransmissores não funcionam corretamente. E aí acaba tendo sintomas de depressão, porém é essa deficiência, essa questão física que você precisa cuidar e curar, para poder ficar bem. O segundo fator que você precisa eliminar é o psíquico, que nada mais é que o seu emocional. Se aconteceu alguma coisa, algum trauma, alguma perda muito forte aí, que acabou abalando o seu emocional e aí você desenvolveu depressão, você também precisa cuidar disso. Quando você descarta esses 2, não é nada de emocional e não é nada no corpo físico,
então é uma depressão espiritual. Agora que eu falei dessas 4 dicas para poder identificar, primeiro é perguntar para Deus se é espiritual ou não. Ele vai te direcionar, vai te mostrar o caminho aí, na hora certa você vai entender. O segundo é ver se você tem pensamentos ou já tentou tirar aí a própria vida, né? Terceiro é prestar atenção se os remédios estão funcionando ou não, se você precisa trocar de remédio toda hora, todo tempo, né? Então, presta atenção nisso. A quarta dica é você eliminar os outros 2 fatores, que é o físico e o psíquico. Se você identificou que a sua depressão é espiritual, então agora você precisa resolver essa questão. Eu coloquei aqui 2 dicas. A primeira dica é se aproximar mais de Deus. Uma pessoa que tem depressão espiritual não significa que não tem Deus, que está longe de Deus, que Deus não olha para ela, que ela esqueceu de Deus, que ela abandonou Deus, não significa isso. Mas o aproximar aqui que eu falo é o seguinte: quanto mais próximo de Deus você está, mais parecido com Ele você fica. Então, o que eu anotei aqui que pode ser feito, que eu fiz, estou no processo, mas é o que tem me ajudado, é oração, louvor, adoração, jejum, leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia tem me ajudado muito. Para você ter uma ideia, é feio dizer isso, mas eu não tenho vergonha de dizer, porque pode ajudar outras pessoas. Eu nasci num berço evangélico, mas eu nunca tinha lido a Bíblia toda, então agora eu peguei esse compromisso de ler ela toda, e todo dia eu vou lá e leio alguns versículos, né? E aí essa é a minha meta de vida, ler toda a Bíblia. E meditar também na Bíblia, conversar com Deus sobre o seu dia, desabafar, assim, sabe? Agradecer. É ter um relacionamento muito mais próximo, como você nunca teve antes. Comece a se relacionar com Deus como você nunca se relacionou antes. Conheça o Espírito Santo, leia livros sobre o Espírito Santo, leia a Bíblia também, como eu já falei. E a segunda dica para você, para te ajudar na depressão espiritual, é você procurar ajuda. Eu coloquei aqui pelo menos 3 tipos de ajuda. São os livros. Hoje em dia tem muito livro sobre depressão espiritual, sobre libertação, vários livros. E aí tem também procurar, a primeira dica é livros, a segunda dica é procurar alguém que trabalha com libertação, a terceira dica é procurar o seu líder espiritual. Eu não coloquei na ordem, você escolhe aí a ordem que você quer fazer, que você acha que vai funcionar melhor. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, porque essas dicas foram as que me ajudaram a identificar primeiro. Como eu já falei, primeiro você identifica a causa, e depois você combate ela, você cura ela, você resolve ali na raiz. Se a sua depressão é espiritual, não adianta você tomar tantos remédios assim. No início pode parecer que funciona, mas você vai estar tomando remédio para uma coisa e a outra. Pode ser também, eu não estou aqui, como se fala, endemonizando, eu não estou aqui dizendo que você não precisa tomar remédio de forma nenhuma. O que você pode fazer? Ir tomando remédio e nesse meio tempo ir perguntando: Deus, qual é essa depressão? Qual é a raiz dessa depressão? É espiritual? Se for espiritual, você já vai tratando essa depressão e depois você vai ali tirando os remédios. Porque se a sua depressão é espiritual e você corta os remédios bruscamente, pode te prejudicar também. E se a sua depressão é espiritual e você começa a tomar os remédios, pode ser um paliativo ali, pode te ajudar no início. E aí você conseguir passar essa barreira de uma forma mais leve, entendeu? E esse é o vídeo de hoje, são apenas dicas, joguei aí a informação, eu espero que você faça bom uso dessas informações, pesquise mais sobre isso, porque você não precisa acreditar totalmente em mim. Eu não sou dona da verdade, né? Ninguém é dono da verdade na realidade. E aí você pode pesquisar mais sobre isso e resolver o seu problema o mais rápido possível, esse é o meu desejo.
Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Deixa o seu gostei para me ajudar e até o próximo vídeo.